Paz do Senhor, graças a Deus por mais uma aula que Ele nos concede. E nosso trimestre, estamos estudando sobre conhecendo o caráter de Deus. E a nossa lição de número 4, já estamos na lição número 4, vamos estudar os nomes de Deus. E aí a leitura vai se encontrar lá em Êxodo, no capítulo 3, do 13 ao 16, e Êxodo 6 e o versículo 3. E aí você pode estar fazendo nessa leitura em sala de aula com as suas alunas, alternando para que cada uma possa participar dessa leitura. E a Bíblia vai falar: Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Está lá em Êxodo capítulo 13, o versículo 14. E aí, nessa lição, falando sobre os nomes de Deus, no nosso espaço pedagógico, ele traz para a gente, algo que a gente pode tratar na sala de aula, o que a lição vai tratar. E aí é uma forma também de exemplificar tudo que vai ser feito e dito nessa aula. E aí, falando sobre nomes, ele diz assim, ter nome é algo muito importante, haja vista que é a forma pela qual uma pessoa pode ser identificada. Na aula desta semana, seus alunos irão aprender que Deus se apresenta nas Escrituras Sagradas por diversos títulos pelos quais ele revela a sua natureza, obras e qualidades. E aí vamos estar estudando e conhecendo alguns desses nomes. E aí o objetivo é apontar como Deus se fez conhecido ao seu povo no Antigo Testamento, mostrar o significado dos nomes de Deus no Antigo Testamento e destacar os nomes de Deus no Novo Testamento. E aí, nesse espaço pedagógico, também, antes que eu me esqueça, ele pede para que a gente também, em sala de aula, quem puder e conseguir levar um dicionário bíblico. Esse dicionário aqui você pode estar encontrando também na nossa livraria aqui na Arca Missionária, que se localiza aqui na nossa EADALP. E eles têm dicionários bíblicos que pode você estar conhecendo mais da palavra de Deus. E o dicionário é uma forma que a gente pode tomar conhecimento do significado dos nomes. E aí a lição justamente sugere isso, que o dicionário ele é uma forma da gente conhecer o significado desses nomes, da gente poder estar perguntando também para as nossas alunas se elas tiveram a oportunidade também de conhecer, de saber manusear o dicionário, a forma como se pesquisa, como se entende. E é uma forma que a gente agrega aos nossos conhecimentos, A gente, professor, os nossos alunos também, de conhecer esses significados. E aí, falando em significados e sobrenomes, o Conhecendo Mais de Deus, que é voltado para os nossos alunos, fala, você já teve curiosidade de perguntar a seus pais qual a origem do seu nome? E aí é uma pergunta, você vai deixar elas responderem, se elas conhecem o porquê do nome, se sabem o significado, quem escolheu o nome, se elas sabem, o que significa. E você, se você conseguir levar o dicionário, pode estar até fazendo a pesquisa, e é uma forma de mostrar como se dá essa pesquisa para que elas conheçam. E dicionário, livros de apoio, isso sempre é importante quando a gente faz a leitura da Bíblia, para a gente conseguir entender. Então, é uma forma delas conhecerem, e saberem mais sobre tudo, que tem na Bíblia, e dos significados, já que a gente está falando do nome, dos significados dos nomes. E aí, nessa pergunta que você vai fazer, você vai justamente esperar que elas respondam, e interajam dessa forma, se sabem ou não o que significa. E aí vai ser uma forma também, com certeza, de chegar em casa, mãe, pai, quem foi que colocou meu nome, o que significa, Qual foi a inspiração que vocês tiveram para colocar esse nome? E assim como nós temos, Deus também, tem nomes, que se dão, e o que a gente vai ver aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E aí o nosso primeiro tópico vai falar como Deus é conhecido. E aí ele vai trazer para a gente, nosso Deus é conhecido não apenas por um nome, mas por vários que revelam seu caráter, santidade e soberania. Muitos desses nomes foram anunciados pelo próprio Deus em encontros específicos com seus servos.
Ele se identificou dessa forma para que pudéssemos conhecer seus feitos e também identificá-lo. A história mostra que surgiram muitos deuses feitos pelas mãos dos homens, porém só há um único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, e ele não pode ser confundido com nenhum desses deuses pagãos. E o nosso ponto A fala assim: Deus se revela a Moisés. Né? Quando Deus se revelou a Moisés, ele usou a expressão eu sou, né? Que está lá em Êxodo capítulo 13 e o 14. Esse nome caracteriza Deus como eterno, autoexistente e um ser absoluto. Deus não poderia se identificar como eu tenho sido, pois isso denotaria um Deus limitado e mortal. Né? E o nosso Deus, ele não é limitado e ele não é mortal, né? Ele é. E é isso que a lição traz para a gente. Foi justamente essa expressão que ele utilizou. Eu sou. Né? Assim Deus se fez conhecido a Moisés, aos israelitas e a todos que o temem. O nosso ponto B, ele vai falar: o nome de Deus não pode ser usado em vão. Né? Algumas pessoas às vezes fazem brincadeiras, fazem formas que não podem, né? E não devem ser acontecidos. Né? Deus é perfeito, né? E assim a gente vai usar essa expressão. A gente não pode usar o nome do nosso Deus em vão. E ele traz assim: usar o nome de Deus em vão é a mesma coisa que usar de forma desrespeitosa o nome de Deus. Por isso, é pecado fazer piadas com o nome santo de Deus. Não compartilhe e nem seja conveniente com pessoas que usam em vão o nome de Deus. Né? Às vezes a gente está em um ambiente entre amigos, né, nas nossas escolas, e às vezes tem pessoas que usam isso de forma desrespeitosa, como fala aqui. Quando a gente usa o nome de Deus em vão, a gente está desrespeitando. E o nosso Deus é santo, né? Então, que a gente não compartilhe, né, dessas formas, dessas piadas e dessas coisas. Então, que a gente possa trazer para o nosso aluno, né, que o nosso Deus é santo e que não podemos usar o nome dele em vão e nem compartilhar de pessoas que fazem isso. E aí, eu sempre gosto, né, e costumo falar aqui nas nossas aulas, que na nossa lição tem perguntas. E aí eu costumo fazer em sala de aula também com as alunas, né, e com os alunos, de estar fazendo essas perguntas, que é uma forma de relembrar o que já estudamos, né, no primeiro tópico. E aí você pode estar fazendo de aula, em sala de aula com os seus alunos, né, essas perguntas para que elas possam interagir também, para saber se elas estavam prestando atenção na aula. O nosso segundo tópico vai falar quais são os nomes de Deus no Antigo Testamento. E aí ele vai trazer para a gente. Tem até um hino que fala sobre isso. Se você ter conhecimento desse hino, tomar conhecimento, você pode estar levando para a sala de aula, que é uma forma também, às vezes, de aprender, né? E aí o primeiro ponto, né, o ponto A vai falar, né? El e Elohim, né? Deus Altíssimo, né? Esse El tá na forma singular, Elohim na forma do plural. E aí na sala de aula você vai estar detalhando, né? Às vezes tem aqui um tempo curto e a gente consegue falar, né, de pontos da nossa lição e como você pode estar fazendo em sala de aula para que seus alunos consigam aprender mais. Então aí você pode estar focando, falando mais sobre, né, esses nomes, o seu significado, né? O El Elyon significa Deus Altíssimo, El Shaddai, né, um Deus Todo-Poderoso, né, que pertence somente a Ele. No nosso ponto B vai falar Jeová Yavé, Javé, né, que é traduzindo como Senhor, enquanto que Adonai é traduzido por Senhor. E aí você pode estar, né, detalhando em sala de aula, né? E aí esses significados desse nome que vai falar o Senhor Sara, né? O Senhor é a nossa paz. E aí você pode trazer em sala de aula, pesquisar, né? Até ensinar a forma de falar em sala de aula elas, que às vezes são expressões bem difíceis de ser pronunciadas. Então é uma forma também de a gente conseguir que elas entendam, né? E fixe ainda mais sobre esses nomes. E aí traz também aqui para a gente relacionar nas colunas, né, alguns significados, né, que a lição traz para a gente desses nomes. E aí você pode estar fazendo em sala de aula uma forma delas conseguirem fixar.
Né, nesse segundo tópico ainda, só para destacar, né, sobre os significados dos nomes que a gente vem falando, ele diz: os servos de Deus na Bíblia sempre colocaram nomes em seus filhos cujos significados caracterizam algum acontecimento. E aí ele traz para a gente 2 exemplos, que é o exemplo de Jacó. Ele recebeu o nome, né, de Jacó, que aí ele traz o significado para a gente de usurpador. Recebeu esse nome por ter nascido agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Aí ele traz para a gente também Davi, que significa amado, né? Ele pode ter recebido esse nome por ser o mais novo dos seus 7 irmãos. E aí a Bíblia traz para a gente, né, vários nomes bíblicos que têm seus significados por acontecimentos. Então, se você quiser também trazer mais nomes para que elas consigam identificar, né, e tomar conhecimento, é importante também. E aí, no nosso terceiro tópico, ele vai falar os nomes de Deus no Novo Testamento. E aí ele vai falar que 4 desses nomes do Novo Testamento que o nosso Deus é chamado. Deus tem outros nomes revelados que caracterizam a sua ação e o seu poder no Novo Testamento, né? Chamado de Pai, lá em Mateus, capítulo 6 e o 9, né? Ele fala o nome usado frequentemente por Cristo para nos ensinar a intimidade com o nosso Criador. No Antigo Testamento, nenhum profeta orou a Deus dizendo Pai Nosso. E aí no nosso Novo Testamento, né, a gente vê já essa expressão, né, chamando de Pai Nosso. E é uma forma como ele fala aqui de ter intimidade, né, de uma certa intimidade. E como é bom a gente conhecer, né? Na lição 3, quando a gente fala de qualidades, né, ele diz também como é importante a gente conhecer, né, o nosso Deus e ter intimidade. Quando a gente se aproxima, a gente consegue trazer o seu caráter para perto da gente também, né, e ter essa forma de intimidade. E aí outro nome, ele fala que é Eli, né, tá lá em Mateus capítulo 27 e o 46. Significa Deus meu. No momento em que Jesus estava agonizando na cruz, ele clamava a Deus, o chamando de Eli. Há momentos na vida que clamamos a Deus da mesma forma. Meu Deus, né? É uma expressão, acho que bastante frequente na nossa vida. E aí é uma forma, né, da gente mostrar para as nossas alunas que é de um dos nomes também que o nosso Deus é chamado. Ele tem também, e é chamado também de Theos, né, que significa Deus. Nome atribuído pelos tradutores, né, de um certo livro, que adotaram essa palavra para representar o vocábulo hebraico, né? Acho que devemos e podemos encontrar também no dicionário. Altíssimo também, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus mencionou a palavra Altíssimo ao se referir ao comportamento dos filhos de Deus, e serão filhos do Deus Altíssimo. Né? E outro nome também, falei 4, mas é 5, que a lição traz para a gente nesse terceiro tópico, que é Abba. Essa palavra era muito usada pelos cristãos da igreja primitiva, caracterizava o relacionamento próximo entre Jesus e o Pai, o mesmo tipo de relacionamento que ele queria que seus discípulos tivessem com o Pai, né? Que é o mesmo também relacionamento que ele deseja que a gente tenha com ele, né? De filhos. Ele é o nosso Pai. E aí a gente pode, né, estar trazendo para os nossos alunos essa forma e essas novas expressões que podemos chamar o nosso Deus também. E eu acho quando a gente chama de pai, né, na vida da gente, o pai, né, a mãe tem uma representatividade muito grande. E aí quando a gente chama de pai, né, uma forma de falar, né, do cuidado, né? E ele é o nosso maior pai. Às vezes tem pessoas que não têm essa experiência de ter um pai presente na sua vida. E aí é uma forma de você mostrar e falar o quão é importante a presença de Deus na nossa vida. E que ele é o nosso pai. E mesmo que ele ou que alguém não tenha essa representatividade na sua vida, né, de uma pessoa, né, que seja isso que representa, o nosso Deus é o nosso pai. E ele cuida da gente. Então, que você tenha também essa forma de chamar o seu Deus, o nosso Deus, de Pai. Né? E a conclusão da nossa lição diz assim:
Os nomes de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, destacam a forma pela qual Deus usou para revelar-se à humanidade. Ninguém sabe com exatidão qual o nome de Deus. Tudo o que podemos saber de mais próximo a seu respeito está na pessoa do Senhor Jesus. Então, que você, nessa lição, professor, traga essa forma de que seus alunos podem sim ter intimidade com Deus, de conhecer os seus nomes, de ter também essa forma e várias formas de chamar esse Deus, que sempre está conosco. A lição também traz para a gente algumas dinâmicas que você pode estar fazendo em sala de aula, fazer a leitura do auxílio pedagógico. Uma das dinâmicas que a lição traz é de você colocar no quadro nomes de pessoas e os nomes de Deus, formas e nomes que Deus é chamado. E aí você pode estar fazendo para ver se realmente elas fixaram. E a lição traz para a gente até algumas dessas expressões, de como Deus é chamado e de nome de pessoas também. Você pode estar fazendo em sala de aula. Que Deus abençoe a você, professor, Somos gratos a Deus por mais uma aula que Ele nos concede, de aprendermos a sua palavra. E você que está aí, curta, compartilhe, comenta, uma forma de alguém conhecer mais da palavra de Deus. Às vezes não consegue trazer tudo aqui nesses minutos, mas você tem a oportunidade no seu tempo de estar conhecendo mais da palavra de Deus e dos seus nomes, da forma que Ele é chamado, e de trazer também para as pessoas para conhecer. Então, que Deus abençoe a você. Até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.